nunca imaginei que um simples, só um gole, seria o início da pior fase da minha vida. E hoje eu quero te contar 4 coisas, 4 escolhas que me levaram ao fundo do poço e eu quero te mostrar a decisão que mudou tudo isso. E esse vídeo ele não é para te julgar, mas para te lembrar que também, né, o fundo do poço ele pode ser um ponto de partida para uma nova vida. E fique aqui comigo até o final, tá? Então, tudo começou com uma curiosidade. E eu achava que beber era sinônimo de liberdade, de diversão e maturidade. A verdade é que eu estava tentando pertencer. Pertencer a um grupo, a um momento, uma versão de mim que nem eu mesma conhecia. E o primeiro gole, ele não me derrubou, entre aspas. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu saí, e não foi por incentivo de ninguém, foi por livre e espontânea vontade minha, inclusive por convite meus, porque todos os meus colegas de trabalho, eles respeitavam a mim como cristã, então ninguém nunca me chamou, né, pra saída, pra balada, pra nada do tipo. E eu lembro, né, como hoje a gente marcou, foi um dia durante a semana, porque a gente que trabalha com escala, né, não tinha isso, e inclusive eu fui trabalhar depois disso. E a gente saiu, né, fomos tomar para um boteco, né, e eu e algumas pessoas do trabalho, e a gente, no início, eu não tinha o hábito de tomar cerveja, então eu tomava rosca, né, não sei se você conhece aí, mas aqui em Salvador, a rosca é uma bebida, né, onde você mistura a vodka com alguma fruta. E eu acho que, eu não sei quantas eu tomei, mas eu lembro que foi o suficiente para me deixar com a cabeça zonza. E foi desse dia em diante que muita coisa mudou na minha vida. E a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Lá em 1 Coríntios 6,12. Na época eu não entendia, né, esse versículo. E hoje, para mim, ele é uma bússola. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que todas as coisas, elas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por todas. Então, nem tudo que parece ser bom é bom para você, é bom para sua vida, tá? Então, que você tome isso como exemplo. Mas naquele momento eu sabia que eu estava fazendo uma escolha errada, mas eu não estava fazendo assim de uma forma totalmente consciente. Eu estava de fato buscando uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Então eu comecei a beber, né? E depois disso, né? Eu comecei a sair para baladas. Então, a convite meus, né, para colegas de trabalho, a gente marcava depois, né, do expediente, a gente ia para um barzinho, ou ia para uma boate, qualquer lugar que fosse, um show, enfim. E era certo, assim, sabe? Todo final de semana sempre existia ali uma programação, alguma coisa, uma saída, né, pós-trabalho. E depois da bebida, né, veio aí as fases das festas. Então, as luzes, o som alto, os copos cheios, os sorrisos falsos, e eu buscava por alegria, mas eu só encontrava ressaca física e emocional, né? E hoje uma das coisas assim que eu mais tenho pavor é de pensar em ter uma ressaca. Mas assim, ninguém nunca falou assim pra mim, né? O quanto eu tava tentando me distrair, o quanto eu estava me perdendo de mim mesma. De fato, talvez alguém até tenha me sinalizado isso, mas eu não tava dando ouvidos. Porque pra mim, todas as pessoas que estavam querendo o meu bem eram como se elas estivessem contra mim. E a pessoa certa era eu,
a dona das decisões, né? Afinal de contas, era a minha vida. Eu era de maior, como a gente costuma falar, eu sou de maior e sou vacinada, né? Mas eu não, eu de fato não imaginava as consequências, né? Do que, a que ponto as coisas poderiam chegar, né? O mais perigoso é que a dor disfarçada de diversão é a que mais demora de ser curada. Então, eu achava que o mundo era bom, que todo mundo queria o meu bem, e nessa ingenuidade a gente acaba se envolvendo, né, com amizades, com pessoas, e é normal, porque afinal de contas você abriu um ciclo ali de vida ao qual você não pertencia, né? E tá tudo bem a gente se deparar com pessoas assim no meio do caminho. Mas eu costumo falar que tudo na vida serve como aprendizado, né? E eu pude tirar muitas lições, né, de todo esse meu processo de vida. E de todos esses anos, não foram muitos anos, mas foram o suficiente para me trazer muita bagagem e experiência. E de hoje saber o que eu quero e o que eu não quero para mim. Então, uma outra escolha errada que eu fiz, né? A primeira foi começar a beber. A segunda foi as baladas, né? As baladas, os bares da vida, as festas, os shows. E a terceira escolha foi começar a tomar remédios para dormir. Porque quando as festas, né, elas já não fazem mais efeito, aí vem o silêncio. E o silêncio doía, né? Eu comecei a buscar coisas que me fizessem dormir, que me fizessem esquecer dos meus problemas, porque afinal de contas a minha vida ela estava um caos. O meu casamento, o meu relacionamento com meu marido, ele estava indo cada vez de mal a pior, porque eu tinha me afastado da igreja, ele continuava, ele nunca gostou de beber, e a gente começou a entrar em conflitos, né? E só que tem uma coisa, né? Quando você apaga a dor, né? Você também apaga a esperança. E é aí que entra o escuro de verdade, sabe? E eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu de fato não queria mais acordar, sabe? E foi exatamente nessa fase que eu tomei a decisão mais perigosa da minha vida. E aqui eu diria que de fato, né, me levou, né, para o fundo do poço. Todas essas escolhas, essas más escolhas que eu fiz, me trouxeram consequências, né? E pessoas ruins, né, que se aproximaram, pessoas ruins que a minha própria energia naquele momento atraiu, sabe? E como a gente sabe, né, que nada, nenhuma folha, ela cai sem o consentimento de Deus. Tem dois buraquinhos aqui na parede, porque aqui ficava a minha mesinha de escrivaninha e que eu pedi para meu marido fazer. E aí, como a gente tem mais um vão aqui na nossa casa, eu tirei aqui, né, que aqui hoje é o meu quarto, e aí eu tirei e ficou esses buracos aqui, porque a gente ainda não reformou, então releve. Então, assim, qual foi, né, a pior decisão da minha vida, que foi tentar tirar a minha própria vida. Nem sei se eu posso falar sobre isso aqui dessa forma, mas eu lembro como se fosse agora, sabe? A minha vida, ela tava totalmente de cabeça para baixo. Eu, nesse momento da minha vida, estava separada do meu marido, eu estava sem rumo, sem direção, eu tinha saído de casa, a gente chegamos de fato a assinar divórcio e tudo mais. A gente não chegou a ficar um mês separados, mas chegamos a essas vias de fato. E
a minha vida tava um caos, sabe? Eu não quero me aprofundar e entrar muito nos detalhes, mas assim, por tudo que eu já narrei, você pode entender que a minha vida ela tava de mal a pior, sabe? Eu abri mão da minha casa, eu abri mão do meu carro, eu simplesmente saí de casa. Falsas promessas vazias, né? De achar que eu teria novas possibilidades, eu teria a possibilidade de começar do zero e, enfim, quando eu me percebi, né, sem rumo, sem direção, eu literalmente tinha afastado todas as pessoas que me amam de perto de mim. Porque eu sempre gostei de estar muito sozinha, sabe? Mas principalmente nessa fase da minha vida. Então todo mundo queria dar um palpite, todo mundo queria falar alguma coisa e eu não queria ouvir nada de ninguém, porque eu achava que eu estava certa. E nessa decisão de achar que eu estava certa, eu percebi, né, que naquele momento a minha vida, pra mim, ela não fazia mais sentido, sabe? O meu corpo, ele estava ali presente, mas a minha alma, ela estava cansada. E eu só queria que todo aquele sentimento, aquela dor, que ela parasse, sabe? E Deus me alcançou. Ele foi misericordioso comigo, sabe? Eu não vou falar de fato. Tá, vou falar. Eu ingeri, né, água sanitária e porque eu achava que de alguma forma aquilo ia me ajudar, né, a sanar a minha vida. E eu também cheguei a comprar de rato, mas eu acho que eu comprei errado, foram sementes, sei lá, enfim, é uma tentativa louca, sabe? Uma tentativa, uma coisa assim, de fato ali, né, do inimigo pra acabar de vez, né, com a minha paz, a paz que eu já nem tinha. E eu comprei, né, e aí eu tomei, né, e quando aquele líquido, né, ele caiu ali no estômago, automaticamente eu fiquei tentando não, né, botar pra fora, porque é o próprio corpo, né, rejeitando aquilo ali. E aí eu fui levada pra emergência, para o hospital, e eu ainda tinha cobertura do meu plano de saúde, do meu trabalho, que eu tinha saído há algum tempo, né, então eu tinha permanecido com o plano. E graças a Deus, né, que eu ainda tinha um plano de saúde bom. E eu passei, né, um dia internada e de lá eu saí, né, eu fui com uma amiga e depois a minha prima ficou lá comigo e eu tive, né, meu pai, meus parentes, assim, que me amam, que foram lá. E aí vem a vergonha, né, de tudo aquilo que aconteceu e de tudo aquilo que me ocorreu, sabe? De ver aquelas pessoas ali assistindo e sabendo de algo tão íntimo, sabe? Eu sei, são pessoas que me amam muito, são pessoas que querem meu bem, são pessoas que eu amo muito, mas é muito vergonhoso, sabe? Mas eu louvo a Deus, porque foi uma tentativa vã, foi uma tentativa frustrada e Deus ele me alcançou ali. E não foi com a voz do céu, nem com um milagre invisível, né? Foi como um sopro de vida. Então, foi como se ele dissesse assim: calma, ainda não acabou. Eu tenho planos ainda para você. Então, eu recebi a alta, né? Não sei se no mesmo dia que eu cheguei a fazer endoscopia, eles chegaram a fazer alguns exames em mim. E aí me
fizeram várias recomendações e nesse momento eu estava hospedada num hotel, né? E a recomendação, né, de que eu não ficasse sozinha, de que eu fosse para casa e ficasse acompanhada de familiares e tudo mais. E aí eu voltei para a casa da minha avó, que era onde eu morava antes de casar. E sabe, foi uma fase assim muito triste da minha vida, ver até onde eu cheguei, né? Mas foi ali que eu decidi viver de novo. Então, no dia seguinte, né, eu pensei assim, tá bom, chega. Mas eu até então ainda não tinha me dado conta, né, de como a minha vida ela tava caótica. Eu sabia que não tava bom, que não tava legal, mas aí eu saí em busca de alugar, né, casa. Eu ainda tinha um saldo bancário na minha conta, enfim. E aí eu aluguei uma casa perto, né, dos meus familiares. E inclusive foi o meu esposo, né, que me ajudou a encontrar a casa e me deu, né, um apoio emocional, mas eu dormia sozinha e eu dormia com muito medo. E nessa solidão, sabe? Nesse espaço vazio, né? Que eu chorava muito, eu falava muito com Deus, sabe? E nós conversamos, nós reatamos o nosso relacionamento com algumas regras, com algumas imposições sobre o que podia, o que não podia. E, enfim, foi ali que eu comecei a abrir mão de coisas erradas que eu estava fazendo, porque eu estava disposta a resgatar o meu casamento, sabe? Mas ainda não foi o começo, sabe? Eu não tinha decidido de fato parar de beber, mas isso foi algo que me impulsionou a fazer isso. Mas tempo depois eu tava com o meu saldo bancário zerado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu não tinha perspectiva de vida, eu estava no fundo do poço, em uma depressão profunda, em que eu só fazia comer bobagens, frituras, comer alimentos hipercalóricos, tomar 1 litro de refrigerante por dia, e eu trocava a noite pelo dia. Eu passava a madrugada toda assistindo, comendo, o dia todo dormindo, e à noite ia para a faculdade, e aí quando eu chegava era esse ciclo de vida. E até que eu me encontrei, né, com sobrepeso, com mal-estar, eu não conseguia dormir bem, eu sentia falta de ar, eu tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo péssima. E as minhas roupas não cabiam. E foi quando eu olhei no espelho, sabe? E pensei assim, tá, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, hoje eu olho para trás e vejo que não era o fim, era o recomeço de uma nova mulher. E eu comecei, né, a mudar meus hábitos alimentares. Vou trazer isso em outro vídeo, né? Então eu vou contar sobre a depressão, sobre os hábitos, mas eu já contei no vídeo anterior, na verdade, né, sobre a depressão, sobre os hábitos alimentares e como ele me ajudou, mas eu decidi parar de beber, né? E eu não parei de beber porque eu sou forte. Eu parei de beber porque eu cansei de morrer um pouco, né, por dentro de cada dose, de cada gole de bebida.
E se você estiver vivendo algo parecido, saiba que ainda há tempo. Deus, ele não desiste de quem ainda tem propósito. E eu quero que você me diga aqui, tá? Se esse vídeo falou pra você, fez sentido pra você. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode ajudar, que tem uma história de vida semelhante. E saiba que você não está sozinha, né? Deixe aqui nos comentários recomeço. Recomeço, porque a gente sabe que a gente pode recomeçar quantas vezes a gente quiser e quantas vezes forem necessárias. A gente só não pode desistir de viver os nossos sonhos e desistir de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas.